A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso programa Tema Livre aqui na Nova Era TV e vocês já visualizam aqui ao meu lado o Walter Manfroy, ele que é executivo da Amures. Muitos e bons assuntos a gente vai trazer para vocês nesta edição e sempre, claro, agradecendo ao Céu nos bastidores que nos acompanha a cada momento de gravação do programa. E aí, Walter Manfroy, prazer em tê-lo por aqui de novo. Prazer é todo meu, Paulo. É uma oportunidade ímpar, né? Falar com a tua audiência e levar as coisas que estão acontecendo na Serra Catarinense. E são muitas, né? Eu quero começar batendo papo contigo para que você faça uma avaliação da participação do governo do estado através do programa Santa Catarina levada a sério nesta última quinta-feira na cidade de Lages. O que de relevante pode ter, você pode apontar? Olha, Paulo, tem que reconhecer o esforço do governo. A gente que está há tanto tempo na vida política, não na política partidária, mas na política de ações, a gente nunca teve assim esse momento, né? Nós sempre tivemos alguns governantes que tinham uma relação muito forte com os municípios, mas não da forma com que o atual governador Jorginho tem feito. Para você ter uma ideia, nós começamos ao meio-dia e fomos até as 9h30 da noite, né, atendendo os prefeitos, né? O governador atendia... Isso só na parte individual, porque de manhã ele já teve todo aquele projeto. Sem contar a parte de prestando contas do governo. Ora, quando o governador senta a uma mesa, né, e está ao lado dele os nossos parlamentares, né, estava lá o deputado da nossa bancada, né, e a prefeita Carmen fez questão de acompanhar todos, mesmo como prefeita, ela fez questão de acompanhar todas as demandas dos demais municípios, né? Então ela é privilegiada porque ela sabe todas as informações lá. É uma liderança regional. Mas é uma liderança, os prefeitos chamam ela até de madrinha. Mas o fato é que esta vinda do governador oportunizou 13 novos prefeitos que ainda não tiveram relação com o governador, que são os novos prefeitos, já de imediato dos seus mandatos, ter a oportunidade de dizer, governador, a minha prioridade é X, Y, Z, mas a minha prioridade primeira é essa. Eu preciso, pelo menos, ter equipamentos para mim dar manutenção nas estradas. Então, grande parte dos prefeitos, não sua totalidade, mas a grande maioria, solicitou equipamentos que são ações imediatas, né? É mais fácil. Para dar seguimento nas ações principalmente no escoamento de produção do agro e também a população do interior, que, Paulo, nós temos uma população grande no interior. Fora Lages, os outros municípios todos têm uma população grande e o interior precisa de estrada. Então, esse foi e é evidente que tem prefeitos que têm já pela relação com o governo ou ações que já estavam no passado, eles intensificaram e já estão assumindo compromissos futuros de grandes obras na região. Então, foi absolutamente positiva a vinda do governador e essa estada lá na Amures, em que atendeu individualmente cada prefeito. E no campo mais macro, ou seja, essas demandas que vocês inclusive elencaram numa reunião uns dias atrás, pensando em pavimentações lá em Urubici, a questão lá da Serra do Rio do Rastro, no nosso Mirante, tudo isso também foi detalhado? Sim, isso não foi individual em função da agenda que daí era cada ação individual de cada prefeito, mas o prefeito de Urubici recebeu algumas informações e o prefeito de Rio Rufino também, principalmente na obra que liga Urubici a Rio Rufino. Ela vai ter uma conclusão imediata aqui de 6 km, que está em fase de conclusão, mais um trecho de Rio Rufino em direção a Urubici e ainda falta o meio. O governador sinalizou de que essa obra vai continuar, que essa obra não vai parar, o que é uma alegria e uma satisfação daquela comunidade que há tanto tempo aguarda por essa. E outro detalhe, não é aquela comunidade, Paulo, a Serra do Corvo Branco, e quem tem a oportunidade de conhecer sabe, mas quem não tem não deixa de conhecer. Não conheço, né? Ainda, viu? Você não conhece ainda? Não, então, tem que ir pessoalmente. Vai lá, pessoalmente conhecer uma obra fantástica
não é? A Serra do Corvo Branco, ela fará uma ligação, mais uma ligação, não é? Hoje já faz, mas ela vai ampliar, ligando o litoral à Serra Catarinense. Então, nós teremos mais esse portal de entrada, né? Urubici, Grã-Pará, Urubici, e em seguida, nessa via que nós estamos falando, que é Urubici a Rio Fino, da sequência, né? Vamos chegar onde? Em Rio Fino, de Rio Fino nós vamos para Urupema. Ou seja, a malha viária da Serra Catarinense, ela vai se consolidando como uma rota turística cada vez maior. Totalmente interligada. Totalmente interligada. E aí, claro, a gente tem algumas reivindicações além dessa, que é a conclusão do acesso às vinícolas, acesso à vinícola Pericó está em andamento, mas a do Luizinho está parada, mas é um convênio com o governo. É uma necessidade. É uma necessidade. O governador sinalizou fortemente a continuidade do Caminho da Neve, né, onde liga Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, né, por São Joaquim. Mas também nós temos uma reivindicação de uma obra nova, né? Ainda temos aqui a ligação Palmeira, Ponte Alta ou Palmeira, Otacílio Costa, Ponte Alta ou Palmeira, Correia Pinto, que aí é uma obra que está sendo negociada com o governo, aí é uma relação entre a empresa Klabin. Mas ela deverá acontecer também. E como obra nova é a ligação lá em Anita Garibaldi até Abdom Batista, porque esse trecho, a ligação das usinas ainda, ela é em estrada não pavimentada. Eu andei nessa estrada. Então, essas são as reivindicações agora. O que a gente quer? É que a gente termine essa questão. Não adianta nós carregar com mais demandas. Nós temos muitas outras demandas, mas não adianta nós carregar mais demandas sem que essas sejam concluídas. Então, a nossa ação com o governo do Estado é, primeiro, uma relação de respeito. A AMURES, como instituição, ela tem a missão de representar a região como um todo, como instituição, de forma que o prefeito tem uma relação política, a instituição não tem. A instituição tem uma relação de interesse comum da região. E isso o governador entende fortemente, tanto que ele nos elogia muito. Ontem ainda ele elogiou a forma com que a AMURES trabalha, de fazer ações de forma coletiva. A nossa dificuldade é, às vezes, os prefeitos não entenderem que a ação individual de cada um no seu município, ela é legítima e normal, mas a ação coletiva facilita a ação individual. Então, alguns ainda não entenderam, mas com o tempo a gente está preocupante, né? Não pensar que o associativismo realmente traz resultados, né? E isso é cada vez mais notório. O mundo está precisando disso, sem a individualidade das ações. Mesmo assim, Walter, falando um pouquinho ainda mais dessa questão da Rota Caminhos da Neve, você falou, mas a começar pelo projeto de privatização do Mirante da Serra do Rio do Rastro, que foi inclusive uma luta tua de muito tempo atrás. Na modificação do projeto foi apresentada uma ideia totalmente fora de eixo, mas depois se acertou. Então quase me custou o meu cargo da AMURES, não nesse governo, no governo anterior, quando se planejou criar um shopping em cima da Serra do Rio do Rastro. É evidente que esse equipamento estava absolutamente desordenado e fora do foco, né? E uma reunião dos prefeitos em Bom Jardim da Serra, eu intimei o ex-governador de que isso não era possível, né? Ele até levou por surpresa, foi até um certo constrangimento, mas o fato é que depois eles me chamaram na Casa da Agronômica, eu fui lá, e a gente conversou e começou a mostrar que não era possível pensar no ponto de vista de um shopping, porque a Serra do Rio do Rastro, ela é turismo de contemplação, é um turismo de aventura. Agora, no dia 16 de junho, depois nós fizemos 3, 4 reuniões que nós participamos, e tem que reconhecer, o governador está nos chamando para tratar dessas questões, né? Agora, no dia 16 de junho, terá o processo de licitação da concessão. A gente espera que os empresários adotem, né, o investimento no total em torno de 100 milhões de reais, mas isso não é de uma ação imediata. Isso é no tempo, de forma que a Serra Eles vão adotar, porque eles têm 30 anos, basicamente, de comodato, sim, lá, uma coisa assim. A concessão é 30 anos, né? Não comodato. Pode ser prorrogado, mas o fato é que a Serra não para mais, não é?
E o que a gente tem dito? Eu sempre falo, quando a gente fala em turismo, a gente não fala em limite territorial. Se nós falarmos em limite territorial em turismo, nós estaríamos cerceando o nosso entorno. Então, eu tenho falado, mais uma vez, não adianta nós criarmos um instrumento fantástico da Serra do Rio do Rastro e nós não incluirmos Lauro Miller no processo. Lauro Miller, que é outra região, né? Mas está no pé da serra. Está no pé da serra, ou seja, o entorno precisa ser contemplado também. Sim. Então a gente está trabalhando, estamos para marcar uma reunião com o atual prefeito de Lauro Miller para a gente fazer essa interlocução, dizendo de que forma que a gente pode melhorar. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo. São coisas assim bem interessantes nesse ponto. Você tem outros assuntos bem importantes que a gente quer colocar com ligação ao turismo, e eu quero já começar contigo a trabalhar essa ideia com o turismo nas escolas. Essa é uma ideia assim extremamente importante para que se dê uma sequência já desde a criança num conhecimento a partir do nosso turismo da Serra. Então, veja bem, Paulo, a Mures começou um trabalho muito forte no sentido de fortalecer o turismo na Serra. As pessoas dizem assim, poxa, mas espera aí, o turismo não dá, e aí assim, um puxava para cá, outro puxava para lá, aquilo que eu falei ali de você não trabalhar em conjunto. Hoje não, hoje com o trade do turismo, que está coordenado ali pela Mures, as ações são de forma coletiva. Individualmente, cada município tem os pontos turísticos, as atrações, mas a ação é coletiva. E aí nós começamos. Então esse programa do chamado Turismo na Escola, que o nome é Conhecendo a Serra, uma jornada educativa, ele tem um propósito fantástico. Nós já qualificamos em torno de 300 professores da rede municipal e da rede estadual. Nós estamos envolvendo o Estado também nessa. E aí a ideia é que em torno de 50 mil alunos recebam lá uma das disciplinas, conhecimentos de turismo. Então, e aí a gente preparou uma cartilha por intermédio do SENAC, que foi a instituição contratada para fazer esse trabalho, ou a emenda da deputada Ana Paula Campanholo. E aí nós vamos pegar desde as séries iniciais, Paulo, mostrar. Quer dizer, desde os pequenininhos. Desde os pequenininhos. Né? A gente está tentando. E aí, formado isso, a gente, junto com o SENAC, também criando aí uma formação de guias de turismo que já estão em fase final. Eu vou pedir então para você deixar essa segunda parte, que eu vou fazer um rapidinho intervalo e já retomamos esse bate-papo, tá bom? Em 2 minutos a gente volta com a sequência do nosso programa. Até já. Casa de vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Cada prato uma obra de arte feita com dedicação. Tudo é feito com sabor e carinho. Casa de vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Cada prato é uma obra de arte feita com dedicação. Tudo é feito com sabor e carinho. Casa de vó, o lugar certo para comer bem e se sentir bem. Casa de vó, o lugar certo para comer bem. Muito bem, voltamos com a segunda parte do nosso programa e esse bate-papo bem informal aqui com o nosso amigo Walter Manfroy, executivo da Mures, falando dessas novidades e do progresso do turismo da Serra Catarinense. E há pouco, então, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, ele estava falando desse ensino de turismo para os pequeninos nas escolas. Mas eu quero detalhar um pouquinho mais, antes de você entrar na questão dos guias de turismo, que você também deu uma iniciada no assunto, explicar um pouquinho melhor como que será trabalhado, então, esse processo junto às escolas, que até uma cartilha virtual está sendo elaborada. Dá para a gente detalhar um pouquinho? Então, Paulo, a gente vai fazer uma cartilha física inicialmente, né? Porque isso é uma ação de educação lúdica, né? A criança vai interagir.
nós temos assim, então são 3 personagens. O avô Prudêncio, né? O neto Theo e a Catarina, e o avô vai mostrando, contando, né, nessa cartilha, né, cada uma. Vamos lá para a Coxilha Rica. Então lá ele vai contar a história da Coxilha Rica para os 2 netos, né, e eles vão interagindo, né, ou seja, a gente vai fazer com que a criança, e nós iremos levar inclusive as missões, tá? As crianças não ficarão só em sala de aula, nós iremos, a gente já temos um ônibus, estamos adquirindo mais uma van que está em encaminhamento, que é uma doação que está recebendo aqui da UDESC, CAVE UDESC, né? E também estamos solicitando a emenda para adquirir uma outra van, e de forma que a gente vai levar essas crianças, né, aquelas que estão envolvidas, e eles vão ver na realidade, quer dizer, a história contada, e eles vão ver também. Então nós vamos fazer com que a Anita Garibaldi, né, vá conhecer lá a Serra do Rio do Rastro, né? Nós estamos falando de 280 quilômetros de distância entre limites de município. Tu vê, será uma interligação da serra, desse movimento com toda a região serrana, porque tem município, exatamente, você citou, a Anitta não conhece Urubici. Exatamente. Urubici não conhece a Anitta. E aí você pode dizer assim, tá, mas são 18 municípios, mas todo mundo tem, todos os 18 municípios têm atrações fantásticas. A gente tem, depois a gente vai falar aqui na frente das casas subterrâneas, nós temos coisas escondidas que a gente precisa mostrar. É evidente que tudo tem um trabalho, não é da noite para o dia, né? Nós não temos pressa nisso, a gente quer que as coisas aconteçam no seu tempo. É evidente que, Paulo, nós não inventamos isso, tá? A gente foi buscar qual é a experiência de outros locais, como é que eles chegaram a um patamar onde chegaram de turismo. Então a gente foi buscar, né? Nós temos um turismólogo agora, que é o Marinho, que era funcionário da Setur, até nós estamos em processo seletivo, ele passou via processo seletivo, e ele deixou o setor de marketing da Setur para vir nessa aventura conosco, né? De fazer com que as coisas aconteçam. Então a gente tem muita coisa pela frente. Agora veja bem, é exatamente esse talvez o modo operandi do meu projeto Serra Catarinense o Turismo, é aqui mostrar esse trabalho. Eu fico entusiasmado, Walter, diante dessa ideia de vocês, e que a gente também está fazendo a nossa parte como jornalista, como profissional. E essa parte do que você comentou dos agentes de turismo. Então, os guias de turismo. Os guias de turismo já é um curso que já está em formação, concluindo já o Senac desenvolveu. Então, a gente também oportunizou eles a fazer as missões nos municípios. Se eu não tiver quem venda, quem mostre, a gente não pode. Então, a gente tem que ter... Isso é um projeto que a gente quer que seja permanente. Nós estamos trabalhando com o governo do estado, talvez num pós-médio, ligado ao turismo. Nós estamos tentando aqui com a Secretaria de Estado, para a gente fazer também, aí pegar o ensino médio, aí um ensino técnico ligado à formação de guias. Isso faz com que a gente tenha pessoas disponíveis, porque a grande dificuldade do turismo é que as pessoas trabalham no momento que os outros se divertem, ou quando o turista está ali. É bem assim. E aí a gente ainda não entendeu que o domingo ele é um dia de descanso, mas para os outros é dia de trabalho, o dia de descanso é na segunda ou na terça. Ou seja, ainda nós temos uma dificuldade cultural de entender que turismo ele não tem horário para você atuar. Aos poucos a gente vai conseguindo, Paulo, porque não há outro caminho de desenvolvimento da região senão pelo turismo. Então nós temos outras ações, né? Eu não posso esquecer, todas essas ações que a gente está fazendo, é possível porque nós temos um consórcio, que é o consórcio CISAMA, né? Que é coordenado lá toda essa ação de turismo. Nós temos na MURES, temos o CISAMA. O Celeno, que é o diretor do CISAMA, é que coordena as ações. Então nós fazemos sempre uma ação articulada, não é nada individual. Nós somos um só, sim, cada um com a sua atribuição. Mas a forma de entrar o recurso para desenvolver as ações é via consórcio, porque o consórcio é público, não é? A MURES é uma instituição privada. Como instituição privada e tem gestor, prefeito como presidente, ele está impedido de receber recursos, a não ser a contribuição dos municípios
que é estabelecida. E a contribuição dos municípios é para a manutenção da estrutura, não é para fazer ações. Então, mas a gente conseguiu casar essas duas instituições e aí a coisa... Claro, né? O consórcio da saúde também na sua área. Você citou a questão das casas subterrâneas, então, que é um ponto à parte. Eu já fui conhecer, inclusive, já fui 2 vezes lá. Então, é outra ação fantástica que nós iniciamos já na semana passada. Fizemos a primeira reunião, já estamos com a técnica, uma excelente técnica que conhece da área. Já fizemos as primeiras reuniões ontem, enquanto a gente aguardava o governador, tivemos uma conversa com a prefeita de São José Cerrito, em que a Tainara, que vamos tentar formatar. São José Cerrito tem esse patrimônio histórico, né? Fantástico, né? São casas milenares que estão lá. Na realidade são casas, quando explicar para a população, né? Não é uma casa no sentido de teto, ela é um buraco, né? E aí tem uma cobertura normalmente na época ela colocava palha de butiazeiro ou outro tipo de palmeira, né, que usava. Mas o fato é que é interessante que não entra água nessas no buraco, casas, não entra água, né? Eu queria saber como é. Então tem toda uma lógica de construção que a gente, poxa, mas como? E aí nós temos uma concentração muito grande. Então a ideia, ainda que eu estou falando aqui ainda em tese, né? São José Cerrito vai estabelecer um local, há uma probabilidade de fazer no mirante daqui em direção ao oeste, então na saída de São José Cerrito tem um espaço, e lá fazer uma réplica. E aí nos locais propriamente ditos, onde tem as casas, aí sim, os proprietários, porque é uma ação que não é do poder público. Linda. Pois é. É uma ação do proprietário. Então, olha, Paulo, primeiro passo, levantamento já tem, porque a Universidade do Rio Grande do Sul, acho que foi, não lembro a universidade, eles fizeram um levantamento já. Acho que é Unicinos. Fantástico. Eles têm material recolhido, porque tem sítios arqueológicos. Eles já juntaram uma série de materiais que está lá. A gente vai resgatar isso, vai trazer museu, e vai mostrar para o museu. Então, essa é uma ação que vai dizer o seguinte: São José Cerrito, que nunca ouviu falar, vai entrar na rota do turismo. Eu tenho ido a São José Cerrito, já fui em 3 equipamentos lá, olha, impressionante. Então, o crescimento do turismo. E ninguém falava. A Lola, que é lá, a turismóloga lá de São José Cerrito, e aí essa é a vantagem. Os municípios estão profissionalizando os profissionais que atuam na área do turismo. Com isso, Paulo, cara, o debate passou a ter um outro nível, né? São pessoas que têm conhecimento. A catarinense está encantadora. Então, a gente tem uma relação muito estreita com o governo do estado. Eu digo governo do estado, na área do turismo ainda falta dinheiro, investimentos, né? Ele faz a marketing, a mídia, isso não se questiona. Talvez falta um pouquinho mais, mas isso a gente não fala como crítica, é apenas dizer que a gente tem que atuar mais fortemente. Mas o fato é que o trade está muito ligado, e agora, Paulo, a gente é o seguinte, fizemos uma reunião, nós contratamos uma consultoria, a Mures contratou na área de cultura, e a gente está integrando. Aí o trade do turismo com o trade da cultura, e eles vão ter ações conjuntas, porque a cultura não está separada do turismo. Aliás, a cultura é um atrativo turístico. Então, a gente agora precisa trabalhar em conjunto. A gente sabe que tem situações que a gente não consegue, porque o impacto está para lá, mas a nossa missão enquanto instituição é juntar os interesses. E eu acredito que a gente vai conseguir. Antes da gente encerrar, temos 2 minutinhos, dá uma palhinha a respeito de como é que está o projeto da marca Serra Catarinense, então, só para a gente fechar. Então, essa marca, que vocês não sei se não vão conseguir ver, né? Mas essa marca nós desenvolvemos, eu fui um dos batalhadores para que acontecesse, definisse a marca, nós tivéssemos uma identidade regional, né? Porque antes nós somos Planalto Serrano, nós somos Planalto Serrano. Alguns já até me cobraram assim, você está falando que agora é Serra Catarinense? Geograficamente nós somos Planalto, não muda nada, ninguém. Mas a gente diz o seguinte: vamos demarcar o nosso território. E aí eu falo, sempre pensando no pressuposto que não há exclusão de ninguém. Qualquer outro que queira estar conosco, né, a gente não. Tanto que tem uma marca de água,
que usa o nome Serra Catarinense e não está na Serra Catarinense. Mas não tem problema. Então, nós fizemos essa delimitação de área, né, de forma que a gente conseguiu, com essa denominação. Você veja, Paulo, hoje ninguém mais fala lá no Planalto, né? Eventualmente um ou outro desavisado. Todos hoje a gente fala Serra Catarinense. Com isso nós identificamos. O professor Binatti, no passado, quem conheceu o professor Binatti, tentou fazer com que a marca Serra Catarinense fosse o nome, né? Mas ele não conseguiu, foi até ridicularizado em alguns momentos. Mas com a nossa ação, e aqui não é pessoa, tá? É instituição. Porque o grande cuidado que a gente tem que ter, Paulo, é quando a gente coloca a pessoa à frente da instituição. Não. Aqui a ação institucional, ela foi a marca que chegou aqui, que ela é uma serra, na realidade são as curvaturas da Serra do Rio do Rastro, junto com o pinheiro, junto com o S de serra, que representa um pinhão. A gente chegou a essa denominação. O fato é que ela ficou bonita, as pessoas adoram. Nós temos em torno de 80 empresas que já adotam nos seus produtos, nas suas marcas, a Serra Catarinense, e ela está disponível. Quem quiser usar, não há custo, desde que é evidente, tem que ter um processo lá de solicitação. Está disponível na nossa página, não é? Porque é uma marca registrada, pertencente à Mures, né? Então, essa é a ideia, que a gente venda cada vez mais a Serra Catarinense como um produto turístico de excelência. Muito bem, Walter. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Outra oportunidade a gente conta mais a respeito desses bons assuntos. Sempre à disposição. É isso, um abraço a você e a gente encerra então mais uma edição do nosso Tema Livre. Até a próxima.